de Deus. Então ele está falando do nosso corpo, do corpo que é o santuário de Deus. E se alguém destruir, Deus o destruirá. Então a punição da parte de Deus para aquele que destrói o seu corpo é uma punição severa, sem dúvida alguma, né? Então quando nós olhamos para isso e nós pensamos tudo aquilo que pode destruir essa casa terrestre, nós não devemos fazer uso daquilo, né? Então se eu fumo, eu vou destruir essa casa. Por quê? Porque está mais do que comprovada pela própria ciência médica que o fumo faz mal ao corpo, que contamina o nosso pulmão, que nos leva a uma morte precoce, né? Então, eu não posso fumar, porque destrói o meu corpo. A bebida, né? A droga, e assim essas coisas que realmente o mundo faz uso constante, e um fala para o outro, não tem nada a fazer isso, não tem nada a fazer isso, né? E eles estão contaminando, estão o santuário de Deus, estão destruindo o santuário de Deus, e você acha que vai ficar barato? Se a palavra de Deus fala que Deus destruirá essa pessoa, não pensa que fica barato, não é? Deus vai realmente cobrar, né? E Ele vai cobrar porque Ele já falou que vai, né? E Deus não é o homem para mentir, né? Então nós precisamos ter temor de Deus, nós precisamos ser sinceros como servos de Deus, né? E nós não podemos de forma alguma destruir o santuário de Deus. Agora, vamos para o capítulo 6 de 1 Coríntios. E aqui nós temos uma frase interessante também. 1 Coríntios 6, verso 15. Nós vamos ler de 15 a 20, preste bem atenção. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Nós estamos observando aqui a possibilidade de pecar contra o corpo, né? E Paulo está falando aqui exatamente de pecar contra o próprio corpo. E nós então observamos as colocações que ele faz. Ele disse, porventura, eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz. Meretriz é uma mulher de vida fácil no mundo, né? Uma mulher que vende o seu corpo, né? E nós sabemos que no mundo isso é muito comum, mas para o crente, o salvo, o servo de Deus, entregar seu corpo à imoralidade é pecar contra o corpo. É pegar os membros de Cristo e fazê-los membros de uma prostituta, de uma meretriz, né? E o Senhor então está mostrando através da sua palavra que nós não podemos fazer isso de forma alguma. Ele disse absolutamente não, né? Então, irmãos, nós estamos num mundo sujo, é verdade, né? Nós estamos num mundo pecaminoso, um mundo cheio de impureza, e muita impureza também na área do corpo, na área sexual, né? na área dos sentimentos humanos. Mas nós somos de Deus, o nosso corpo é santuário de Deus. Então nós não podemos de forma alguma seguir essa corrente do mundo, né? Que acha que essas coisas não são pecado, tem que ser liberadas, e o homem e a mulher tem que ser livre, né, para viver a vida sexual como quiser. Não é assim, não é? Não é assim. Nós temos um corpo que é um santuário de Deus,
e nós não podemos então entregar esse corpo a essas formas de pecar. Nós temos que ter muito cuidado para não pecar contra o próprio corpo, né? Por isso ele fala que nós devemos unir ao Senhor, ser um com o Senhor, né? Então o nosso corpo deve estar ligado exatamente ao Senhor e nós devemos ser um com o nosso Senhor, né? E o que ele fala aqui no verso 18 para nós é muito interessante, né? Fugir da impureza. É uma regra que Paulo passa, é a regra de fugir da impureza. É uma forma de você não entregar o seu corpo, né, a esse pecar contra o corpo. Nós temos que fugir da impureza. E fugir é fugir mesmo, né? Não é dar rédeas, não é dar vazão, né, aos sentimentos e se aprofundar naquilo. Nós temos que de fato fugir. Nós temos um exemplo em José do Egito, né? Ele é um exemplo clássico de alguém que fugiu. E aí você então olha a história, você vê como uma mulher de Potifar era uma mulher adúltera, uma mulher mesquinha, né? Uma mulher mesmo de vida suja, e como ela tentou seduzir José, como ela tentou, né, forçar José a se deitar com ela. E José então fugiu. Quando ele fugiu, ela segurou a capa dele e depois incriminou ele como se ele fosse, né, culpado. Mas Deus protegeu José, porque José não foi negligente, José não foi conivente com o pecado, ele fugiu, né? Ele fugiu do pecado. E isso é importante, quando nós podemos atender a palavra que Paulo passa para nós, fugir da impureza. Todo pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então o povo de Deus tem que ter essa visão, tem que ter essa visão de uma forma muito clara para não pecar contra o corpo, né? E muito bom, irmãos, quando nós podemos compreender isso, né? E no verso 20, então, ele fala: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, né? E nós, essa última frase, realmente ela impõe uma responsabilidade sobre nós, uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo, né? E como é que nós vamos glorificar a Deus no nosso corpo? Fugindo da impureza, né? Fugindo da impureza. Então, irmãos, é muito importante isso. E quando nós pensamos, por exemplo, em glorificar a Deus no nosso corpo, qualquer atitude que nós vamos tomar, nós devemos fazer a pergunta: isso glorifica a Deus? Né? Isso honra o nome do nosso Senhor? Na verdade, a gente deve pensar. É muito importante isso para nós, né? Quando nós pensamos, eu vou fazer isso, mas isso glorifica a Deus, né? Um dia, nosso irmão Sr. Neto, que é um dos primeiros missionários aqui no Brasil, foi perguntado: será que eu podia fazer isso, assim, Jonathan? Ele falou: olha, o que você vai fazer glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, você pode fazer. E o jovem ficou perdido, né? Porque ele sabia que o que ele queria fazer não glorificava a Deus, não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado. As nossas atitudes, nossas ações, né? Você pensa, por exemplo, que uma mulher, uma senhora, uma cristã, nós estamos falando de cristãos, né? Que põe aquela calça preta, não sei como chama aquilo, né? Mas que mostra todo o corpo, todas as curvas do corpo, e sai nas ruas e os homens ficam olhando, subiando, mexendo, né? Ela está glorificando a Deus com aquela roupa. Então, eu estou só jogando isso para nós termos nossos olhos abertos e nós vemos aquilo que desonra o Senhor e aquilo que honra o Senhor, né? Então, o nosso dever, através do nosso corpo, é glorificar o nome do nosso Deus. E em todas as atitudes, né? A hora que você vai fazer um negócio, né? Para você fazer um negócio melhor, você tem que dar uma mentira, né? Uma mentirinha comercial, né? Mas aquela mentirinha comercial vai glorificar a Deus? Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes nós usamos mal a nossa língua, nossos olhos, né? E nossos ouvidos.
Então nós temos que procurar glorificar a Deus no nosso corpo. Pecar contra o corpo é de fato pecar contra Deus, né? E eu gostaria então que nós levássemos isso no coração, né? Nós vamos então deixar por enquanto e nós vamos passar a assistir o nosso vídeo. Eu pedi o Cleto para fazer direitinho aqui para a gente não ter problema, né? E os irmãos vão pensando naquilo que já ouviram e o vídeo vai nos trazer então também uma visão do Evangelho.